de hoje, quando de nosso segundo encontro, são: e damos as boas-vindas a Adrianópolis, aos servidores de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Castro, Cerro Azul, Doutor Ulisses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná, Colombo e Almirante Tamandaré. Esses encontros regionais são distribuídos em 4 eixos. O eixo 1, região 2, é o que apresentaremos a partir de agora, com o convidado especial, o professor Christian da Cunha Bunt, da Unisanta Cruz. A temática é a importância ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Educação e Direitos Humanos. Esses encontros regionais culminarão com o Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, programado para o dia 21 de julho, próximo agora, e aberto também ao público externo, reunindo os 4 palestrantes dos encontros. Lembro aqui que, daqui a pouco, a Luana vai disponibilizar a todos o formulário de frequência, que é preciso ser preenchido antes do final da palestra. A Escola de Educação em Direitos Humanos tem uma plataforma de aprendizagem onde será postado o material das palestras e aberto um fórum. Disponibilizamos para todos, além dos demais canais que já são disponibilizados, como o YouTube. Essa plataforma vai servir para que o fórum continue e que não se limite a este meeting. Passo agora a palavra ao nosso diretor-geral, professor Tadeu Átila Mendes. Boa tarde, professor. Boa tarde, Josias. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se estão me ouvindo bem, porque estava um corte no microfone. Está bem? Estão me ouvindo? Tranquilo? Está cortando? Tá. Estão bem. Alto e claro. Está claro? Está perfeito, professor. Tá. Então, boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao governo do Estado, ao secretário Neile Peruvô, da Justiça, Família e Trabalho, à diretoria-geral, à organização do evento e, principalmente, à nossa valorosa equipe, que sem ela este evento não seria possível. A Luana, o Josias, todo o pessoal de apoio que está aqui conosco. Inicialmente, eu queria me apresentar, né, que é importante que nós nos apresentamos. Então, meu nome é Tadeu Átila Mendes, eu sou técnico em administração, economista, especialista em administração pública, especialista em didática e pedagogia, mestre. Tivemos agora um problema com o áudio do professor Tadeu. Ele está se apresentando, aqueles que ainda não o conhecem. Essa foi a melhor formação que eu tive na minha vida. Professor Tadeu, quando Sim. O senhor falou a palavra mestre, o seu áudio cortou. Se puder repetir, então, do mestre para frente. E agora continua ou não? Continua? Mestre em gestão. Estamos ouvindo. Mestre em gestão, professor e atualmente diretor aqui da ISEP. Eu queria iniciar essa palestra com algumas reflexões. Primeira reflexão, lembrando aqui os educadores, né? Aproveitando a presença do professor Christian e também do professor Josias e da nossa pedagoga, a Luana, lembrando os educadores que já nos antepassaram. E nessa nossa fala, nessa nossa conversa, eu vou devolver a palavra para o Josias, ele passa para o professor Christian e depois, professor Christian, eu vou reiniciar aqui o equipamento e eu retorno. Pode ser assim? Ok, professor Tadeu. Então devolvo ao Josias e daqui a pouco a gente retorna. Ou quando tiver uma brecha, você me passa. Muito obrigado, um bom evento para todos. O nosso desejo era de que esse evento fosse realizado presencialmente, mas todos nós sabemos isso é impossível diante do quadro de pandemia que continuamos enfrentando pela Covid-19. Assim, as eventuais falhas devem ser consideradas diante desse quadro. Nós queremos, então, passar a palavra ao nosso palestrante de hoje. Ontem já nos enriqueceu muito com a palestra no primeiro grupo realizado, professor Christian Bunt,
Gostaria, professor, que também o senhor fizesse as devidas apresentações e lembrando a todos que as perguntas devem ser formuladas por escrito. Nós vamos apresentá-las ao final da palestra ao professor, para que ele possa responder as perguntas todas, e aquelas que eventualmente não puderem ser respondidas hoje ainda, ou serão na sequência, visto que, como eu disse, temos uma plataforma que vai ser disponibilizada através de uma mensagem de e-mail, que vai ser enviada a vocês até o final do dia, pelo e-mail de cada um, para que, neste fórum, o professor também possa apresentar novas considerações e vocês também possam fazer as devidas considerações. Professor, é mais uma vez uma alegria e saiba que a sua presença enriquece por demais este encontro regional. Obrigado, Josias. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema bastante importante para todos nós. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Enquanto a tela vai chegando, eu queria lembrar e reforçar o pedido do Josias para que vocês usem o chat para fazer as perguntas. E é importante que vocês o façam enquanto nós vamos conversando, porque elas ainda estão frescas. Chega lá no final, se você não escrever, pode esquecer, né? Só me sinalizem se vocês todos estão vendo a primeira tela. É uma tela preta e branca, com o título e as logotipos da ESEB, do Governo do Paraná e da de Santa Cruz. Se puderem me sinalizar em voz, agradeço. Ok, professor, estamos vendo claramente e gostaríamos que, antes de entrar, então, no tema, o senhor fizesse uma rápida apresentação para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a sua história. Perfeito. Muito bem. Então, eu sou o Christian Frederico da Cunha Bunto. A minha formação educacional está relacionada à administração, sou administrador, sou mestre em administração, e estou estudando a pós-graduação, nível de doutorado, na Universidade Tecnológica Federal, no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade. Lá no nosso programa de pós-graduação temos várias linhas de pesquisas, e uma delas especificamente está ligada aos ODS, e dentro dos ODS tem uma sublinha, vamos dizer assim, fala bastante em relação aos direitos humanos. Então, estou bem familiarizado com esse tema. A minha experiência profissional está em instituições de ensino superior, mais voltada para a instituição de ensino superior, na docência superior e média também, ensino médio. E eu tenho um ponto de ligação com o poder público bastante grande, já fui secretário municipal em São José dos Pinhais, trabalhei na Secretaria de Cultura e na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Fui secretário por 4 anos numa e 3 anos noutra, então, muito bacana poder estar aqui discutindo com vocês. Hoje, a minha função aqui na Uni Santa Cruz é a pró-reitoria acadêmica, então toda a parte de conteúdos e currículos, né, está sob a gestão da minha equipe, e esses temas de direitos humanos estão presentes aqui na nossa atividade, né? Então, vamos lá, vou avançar. Primeiro, eu queria, em nome do Uni Santa Cruz, Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba, agradecer a oportunidade de estar discutindo com vocês esse tema. Ele está alinhado a uma iniciativa que nós temos aqui na universidade, que se chama Prime. Não sei se vocês já ouviram falar. O Prime é uma plataforma global das Nações Unidas, né, por meio da qual algumas organizações relacionadas à educação, principalmente à educação superior, e também é aberto às empresas e outras organizações de educação, é uma plataforma de engajamento voluntário, tá? Em que as escolas que aderem a essa plataforma declaram que os temas relacionados aos direitos humanos ou aos objetivos de desenvolvimento aos objetivos de desenvolvimento sustentável são temas importantes, né? Eles ajudam a construir sociedades prósperas e bem-sucedidas, e por isso eles constam nos nossos currículos e nossos conteúdos trabalhados com os alunos. E por meio desta ação nós conseguimos formar então pessoas com este perfil, preocupados com este tipo de formação.
tá bom? Então, agradeço a oportunidade. Por meio dessa palestra, nós tratamos um dos nossos princípios do PRAM, que é o diálogo. Então, estamos aqui dialogando com um público interessado, um grupo interessado a respeito desses temas que são abarcados por nós no PRAM. Eu dividi a nossa palestra em 4 grandes tópicos, tá? Para facilitar o entendimento. Devemos ficar aqui no máximo 40 minutos na minha fala, espero eu. E gostaria que vocês interagissem comigo por meio do chat, tá? Eu vou ficar aqui de olho no chat e, na sequência, o Josias e a Luna vão organizar as perguntas e as respostas, aí, os encaminhamentos que nós vamos fazer para vocês, tá bom? Então, o tema da nossa fala aqui é a importância dos objetivos do desenvolvimento sustentável para a educação em direitos humanos. Eu queria, antes da gente entrar no tema, eu vi os municípios aqui, e um município em especial me chama a atenção, porque eu tenho uma ligação lá. Eu queria saber se eu vi que tem umas pessoas de Castro aqui, uma das professoras colocou ali no chat, né, do CRAS Kiyo Yamamoto, eu lembro muito bem, tá? Jardim Araucária, se não me engano. Espero que tenha pessoas aqui do Colégio Cavanes, e até do Socavão, do Colégio Fabiano Pimentel. Cerro Azul também, uma cidade muito próxima para mim, lembro muito bem do Colégio Princesa Isabel, lá no centro. Enfim, e vi que tem muitas pessoas relacionadas a CRAS, né, a Centros de Referência e Assistência Social. Então, muito bacana. Temos professores também presentes aqui. Muito legal essa discussão com pessoas que estão envolvidas diretamente na aplicação. Então, esses 4 grandes temas eu vou percorrer e fiquem muito à vontade. Vou usar o chat para fazer as considerações, não só perguntas, considerações também, contribuições. Vamos lá. Então, a nossa primeira fala aqui vai versar sobre ODS e democracia. Os ODS, em geral, são conhecidos desse público, né? Mas é importante que estejamos todos aí na mesma Professor, não sei se é só para mim, mas o sinal... Oi? O sinal tá ruim e tem gente com o microfone ligado. Vamos ver. Luana, você pode nos ajudar e mutar os telefones, os microfones que estão ligados, então pode estar dando alguma interferência, né? Então, tá. Então, vamos lá. Retomamos aqui. Estávamos falando aqui dos ODS, né? Estávamos falando aqui dos ODS. Vou retomar aqui, ó. Vou retomar a apresentação. Estávamos falando dos ODS. Então, o que são os ODS? Os ODS, eles derivam de uma iniciativa que foi feita lá no ano 2000, e com certeza as pessoas que têm um pouco mais de idade vão lembrar. Lá no ano 2000 foram criados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM, e que também eram chamados de 8 jeitos de mudar o mundo. Eles são a origem dos ODS. Então, lá em 2000, algumas nações vinculadas à ONU se reuniram e se comprometeram a unir esforços para a universalização de alguns temas, como educação, como pobreza e outras metas, no sentido da erradicação da pobreza e a universalização da educação. E a universalização começa pelo ensino básico, né? Essas metas, então, foram checadas em 2015, como o plano previa, né? Então, os ODMs tinham uma validade, os objetivos findavam em 2015, foram checados, foi visto que, de fato, houve vários avanços nos temas que estavam propostos lá nos 8 ODMs, e esse escopo, então, foi ampliado para os desses 7 objetivos de desenvolvimento do desenvolvimento sustentável, que estão, então, estabelecidos como meta para 2030. Então, nós chamamos então, essas metas de Agenda 2030. É importante nós destacarmos que essa agenda foi ampliada, né, e dela foram desdobrados 169 grandes metas, tá? Que desdobram, então, esses 17 grandes objetivos, tá? Eles versam aí em temas vinculados às pessoas, né, que estão mais para os ODS de número mais baixo, e em temas relacionados aí à nossa mãe terra, que estão vinculados aos ODS de número mais alto.
E o 16, desculpe, o 16 e o 17 falam nas parcerias, né, e no funcionamento das instituições de maneira geral. Então, não vou me ater aqui e explicar cada um dos ODS, com certeza vocês já tiveram contato com eles, mas mais lá para frente eu os retomarei em pontos específicos, tá? Então, vamos lá. Visto o conceito dos ODS, vamos para a democracia. Então, que são tópicos aí da nossa ementa aqui do seminário desse dia. O que é democracia? Né? Com certeza vocês têm significados talvez diferentes, mas muito próximos entre si. Mas eu queria deixar marcado aqui alguns, não trouxe a fonte, porque ele é bem genérico. Então, o que é democracia? Democracia significa soberania popular. Tá? E uma das condições que nós temos bastante presente na democracia são as eleições, e nós chamamos hoje de eleições livres. Né? E aí o termo que se usa tecnicamente é sufrágio universal. Na verdade, estamos falando de eleição. Esse é um processo que se consolidou mais para o fim do século XX. E os sociólogos, de maneira geral, consideram que é um processo vitorioso, ele vem se consolidando, né, ao longo do tempo, desde o começo do século XX, com mais força no final do século XX. Junto com o conceito de democracia, é importante nós carregarmos um outro conceito chamado constitucionalismo. A maioria das democracias do mundo estão baseadas em cartas magnas, né, em constituições. Às vezes temos nomes diferentes para cada um nos países, né, mas no fundo são, para nós aqui, são equiparados à nossa Constituição Federal. Quando juntamos, então, a Constituição ou o constitucionalismo com a democracia, nós colocamos mais algumas características aí no conceito da democracia, né, ou abordamos esse conceito. Primeiro, a existência da separação dos poderes, né? Então, nós temos poderes limitados entre os nossos 3 grandes poderes. As eleições, né, para os cargos de representação, manifestada por meio da soberania popular, uma das formas de manifestação, né? E uma característica do governo de maioria, justamente em função dessa eleição. E maioria aqui não significa 50 mais 1, sim um maior grupo entre vários, não são apenas 2 grupos. E também, para nós aqui, o que mais interessa é uma característica de respeito aos direitos fundamentais. Tá? Então, essa democracia do mundo moderno, vinculada ao constitucionalismo, então, ela tem essa característica de respeito, ou de busca desse respeito aos direitos fundamentais. Trazendo mais algumas características da democracia, é importante que nós olhemos aqui as grandes dimensões, então, vamos dizer assim, da democracia. Tá? E aqui eu elenquei 3, é possível dividir de maneira diferente, mas são basicamente essas 3, na maioria dos autores, vocês vão encontrar. Uma democracia que nós chamamos de representativa, né, onde o elemento central é o voto, e quem mais aparece nesse momento é o poder executivo e o poder legislativo. Eu escrevi aqui presidentes e representantes do legislativo, mas os governadores e prefeitos também estão incluídos aqui. Né? Uma outra dimensão seria a constitucional, onde o elemento central são os direitos fundamentais, né? E quem atua com mais veemência, com mais aparência nessa área, é o Poder Judiciário, né? Nas suas várias esferas. E a terceira dimensão seria uma dimensão deliberativa, que está vinculado aí ao debate público dos temas nacionais, de vários temas, né? E aqui a gente chama de razões nacionais, né? E quem está à frente desse debate, ou deveria estar, pelo menos, é a sociedade civil. Vamos lembrar, né, que a sociedade civil também engloba essas mesmas pessoas que são presidentes, que são representantes do legislativo. O pessoal do judiciário normalmente não participa das esferas da sociedade civil, mas os outros, em alguns momentos, se confundem. Né? Mas precisamos entender que essas são as três grandes dimensões dessa nossa área, tá? Que é feita aí de votos, razões e direitos fundamentais, basicamente. Tá? E em função do nosso momento atual, eu queria fazer aqui uma defesa, vamos dizer assim, ou um desagravo, mas não é exatamente uma defesa, mas um desagravo, ao Poder Judiciário. Né? Ele vem sendo atacado ultimamente de maneira bastante veemente.
E é importante que nós lembremos de um filósofo que com certeza todos vocês conhecem, e eu trouxe o nome dele de verdade, para ver se vocês já escutaram em algum momento, ou eu já leram, né? Charles-Louis de Secondat é o Barão de Montesquieu, é o nosso conhecido Montesquieu, que foi quem estruturou e digamos assim, nos entregou a teoria dos três poderes, né? Então ele diz que sempre, em algum momento, um dos três poderes, alguém com poder, um dos três poderes, alguém com poderes também em qualquer um dos três, vai abusar desse poder, né? É impossível para o ser humano, dadas as suas características sociológicas, filosóficas e antropológicas, que ele não abuse desse poder em algum momento da vida, se ela for, de certa forma, comum, vamos dizer assim, em tempo. Né? Então, por isso, a importância da existência dos três poderes. Então, em algum momento, nós temos um poder A ou poder B, executivo, legislativo ou judiciário, né? Mais protagonista, em função de que algum outro poder também está tentando, está sendo abusado, vamos dizer assim. Né? Então, isso não é uma crítica direta ao nosso governo, seja ele municipal, estadual, federal, mas realmente é uma discussão filosófica bastante interessante, de bastante fruto, já bastante realizada por aí, com inúmeros exemplos de que de fato é verdade. E a teoria do Montesquieu é tão antiga e, ao mesmo tempo, tão atual. Né? Vamos avançar, então. Na questão para essa questão do constitucionalismo, nós vimos que esse, então, poder limitado, o respeito aos direitos individuais, ele tem uma forte relação com a Revolução Liberal Inglesa, com a Revolução Americana, com a Revolução Francesa, e aqui na Revolução Francesa, nós, para o nosso tema de hoje, precisamos destacar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi criada lá no século XVIII, tá? E salvo melhores vídeos, século XVIII, perfeito. Na Revolução Francesa, foi um dos frutos da Revolução Francesa, foi essa, além de algumas cabeças que rolaram, infelizmente. Essa declaração foi a que inspirou a nossa hoje existente Declaração dos Direitos Humanos, tá? que foi promulgada, foi declarada, assim, em 1948, né? Então, alguns séculos depois, né? Século XIX, século XX. Então, os temas são já de muito tempo, vamos pensar assim, né? Podemos dizer que de 2, 3 séculos que nós vemos isso estruturado em papel, isso colocado, nós formos buscar na história, com certeza vamos encontrar isso mais para trás ainda. Mas hoje aqui para o nosso tema, que é direitos humanos, é importante a gente lembrar dessa declaração que veio da Revolução Francesa, né? E o nosso século XX, digamos assim, ele consolida, então, assim, esse casamento, digamos assim, entre a democracia e o constitucionalismo. As nossas democracias em nível mundial cresceram. Realmente, se formos olhar, nós tivemos uma evolução bastante grande. Vamos pensar aqui que quando foi que as mulheres no Brasil começaram a votar? Quanto tempo faz? 1930, foi na primeira ditadura Vargas, né? Que para muitos não foi ditadura, e isso é possível escutar de alguns até que estão vivos até hoje. A ditadura Vargas foi quem criou, então, essa possibilidade, foi durante a ditadura Vargas, perdão, a primeira, de 32, foi quem criou a possibilidade das mulheres votarem, né? Então, nós não estamos falando de muito tempo. Para a história, isso não é muito tempo, né? Estamos falando de 90 anos. Né? Isso, e para quem acha que o Brasil não é um país tão avançado, né? Salvo o melhor juízo na Europa, isso aconteceu em 1920. Então, 12 anos depois, no Brasil, as mulheres começaram a votar. Óbvio que se tivesse internet naquela época, acho que isso ia ser mais ligeiro, né? Mas, de qualquer maneira, não demorou tanto tempo, né? Historicamente, 12 anos não é um tempo grande, né? Então, nós tivemos aí essas restrições, assim, a universalidade das eleições, né? Sendo vencida em vários países do mundo. E não só relacionado a essas questões de gênero, né?
Nós tivemos aí também as questões raciais, né? Em muitos países os negros não votavam. Vamos lembrar da África do Sul, o regime de apartheid caiu há pouco tempo. Né? As restrições de renda também, né? As pessoas que eram mais pobres não podiam votar. Né? As restrições de educação, quando os analfabetos começaram a votar, vamos pensar nisso. Né? Religião também, alguns países, principalmente no mundo árabe, algumas pessoas que declaram religiões A ou B não podem votar. Né? Não são entendidos como cidadãos, assim, né? E isso, de maneira alguma, a gente pode entender que aquela pessoa não é um cidadão, não é um cidadão, né? Com todos os direitos e deveres, mas para aquele momento, aquela democracia, aquele momento da história, não era. Felizmente, isso vem sendo vencido. Então, nós temos visto esses regimes aí, fazendo essa representação, né, nazismo, fascismo, apartheid, sendo vencidos ao longo do tempo, alguns com guerra, infelizmente, né, com sangue, vamos dizer assim, e outros não. Felizmente, a evolução do ser humano, podemos falar em termos espirituais também, né, não porque não, vem aparecendo, né? Ela vem crescendo, né? Mas nos últimos anos, e vamos falar especialmente nos Estados Unidos, na Hungria, no Brasil, nós tivemos e não só nesses países, em vários países do mundo, isso como é que eu vou dizer para vocês, é uma verdade mundial, né? Em muitos países a direita cresce. Isso não é um problema, a direita crescer, né? Agora, quando a direita cresce e ela tenta, digamos assim, praticar alguns atos que se confrontam com os conceitos de democracia, isso não nos parece interessante. De qualquer maneira, os filósofos que de plantão que estão estudando nos dizem isso, que estamos num período de recessão democrática, muito melhor do que muitos anos atrás, mas ainda, né, em recessão. Então, alguns pilares da democracia vêm sendo atacados, digamos assim, né? O executivo vem concentrando poder, e isso aqui é visível aqui, e vou falar dos dois governos, né? O governo Lula fazia isso via finanças, né? Concentrava o poder lá para poder negociar. O governo Bolsonaro, ao contrário, não concentra tanto, mas ele abusa bastante das redes sociais, da informação, assim por diante. Então, são maneiras diferentes de fazer algo muito parecido, né? E estou colocando aqui nomes aos bois, porque eu quero provocar vocês, realmente. Por favor, sintam-se provocados e reajam. Escrevam lá no chat as opiniões de vocês, é importante para o nosso debate. Tá? E, por tabela, nós escutamos ataques às instituições, né, ao judiciário, ao Congresso. Isso não é de hoje, não é neste governo, aconteceu em muitos, né? E jamais a gente poderia escutar isso. Na verdade, essa é a base da República. Os três poderes fortes e constantes é a base da República. Não estou dizendo que os ocupantes são santos, não é isso. Tá? Enfim, isso é uma característica dessa recessão democrática. E também um ponto importante é o esvaziamento da discussão social. Ela ocorre bastante, nós ganhamos bastante esse ponto na internet. Mas, efetivamente, no foro, lá no local específico ainda, né? Ainda mais valorizado, que é o Conselho Municipal, que é o Conselho Estadual, o Conselho Federal, nós não temos as pessoas em massa trabalhando. Elas aparecem bastante na internet, mas lá no local onde acontecem as decisões, nós não temos todas as pessoas assim. Enfim, isso então gera essa recessão democrática. E isso se dá, assim, marcadamente por uma característica, né? Pelo populismo. Tá? O populismo, geralmente, dos ocupantes do executivo, tá? Sejam eles os governadores, os prefeitos, os presidentes, enfim, tá? E o populismo ele não é feito somente como um presidente faz, é feito de várias maneiras. Nós enxergamos muito mais aqui, né? No Brasil, os nossos presidentes também. Mas os outros países acontecem de maneira semelhante, com ferramentas diferentes. Tá? Vamos avançando. Então, existe um livro, que posso deixar até ele, e salvo o melhor juízo, ele está lá nas referências, nós deixamos no último slide, lá no penúltimo slide, com as referências de onde tiramos essas ideias aqui. Tem um livro chamado Fim da História e o Último Homem, Fukuyama, se não me engano. E um outro livro chamado Como as Democracias Morrem, também muito interessante, que fala um pouco desse ataque aos poderes, né, que é a base da República
que está embasado aí, por sua vez, na teoria de Montesquieu. Então, nós temos vimos e participamos, nós todos, e estou entendendo pela participação de vocês, as funções que vocês estão elencaram ali no chat, né? O pessoal que trabalha em CRAS, o pessoal que trabalha em colégio, as funções que vocês ocupam, com certeza, mostram a idade, assim, vocês viram, e se não participaram ativamente, né, da melhoria dos direitos humanos, né? Nós ganhamos, o feminismo ganhou espaço, as populações nativas apareceram, apesar de serem, de vez em quando, pressionadas, né? Mas, enfim, a proteção ambiental ganhou mais espaço, uma série de outras agendas aí, né, de busca de igualdade, acabaram ganhando corpo, ganhando vida e aparecendo mais, né? E aí, como é que eu posso dizer para vocês? Existe uma condição humana nesse momento. Uma condição humana de que é natural que nós briguemos por espaço, né? Mas, ao mesmo tempo, não é tão natural que nós queiramos que os outros se deem mal em função do nosso espaço. Então, em algum momento, algumas pessoas, elas se sentem ameaçadas, né? É uma coisa de ser humano, né? Se sente ameaçado e vamos lembrar que a democracia pressupõe as maiorias, né? Então, isso não significa que as minorias serão suprimidas ou serão extintas, exterminadas, né? Enquanto umas avançam, as outras maiorias ou minorias que estavam hegemônicas, né, que estavam sobressaídas, digamos assim, né, acabam por perder poder. O espaço é o mesmo, né? Então, alguém se sentiu ameaçado. E tem uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, esses dias eu estive com ele numa discussão muito interessante, e ele usou uma frase bem legal, assim, ela é, vamos dizer assim, emblemática, né? Liberaram-se demônios diversos, os misóginos, os homofóbicos, os racistas, os supremacistas, os fascistas, os antiambientalistas. Eles já não andam mais às sombras, né? Nem as pesquisas eleitorais haviam antecipado. Então, eu falo um tanto emblemática, né, para exemplificar isso, de que as pessoas que em algum momento não se declaravam contra essas agendas que vieram ganhando espaço, acabaram por encontrar alguns líderes, né, que os representaram. E isso acabou refletindo em voto, né? E isso faz parte da democracia. Isso é muito importante nós aqui comentarmos. É um direito das pessoas, entende? Por mais que isso seja um tema, uma prática que nós podemos considerar errada, porque ela é excludente, né? Ela vai contra tudo aquilo que as próprias nações já declararam que é a agenda de perseguição, que são os ODS hoje em dia, ou os ODMs lá atrás, né? Ou a própria declaração do homem do cidadão, do direito do homem do cidadão, que foi declarada lá no século XVIII, na França, né? Na Revolução Francesa. Então, essas agendas hoje, no mundo de hoje, não fazem mais sentido, né? Elas não têm mais sentido. Mas ainda, nós, enquanto seres humanos, e enquanto entendedores desse tema, nós sabemos que é um processo que precisa acontecer. Se nós não identificarmos quem são os fascistas, homofóbicos, racistas, enfim, todos os pejorativos que podemos colocar aí, como vamos tratá-los, né? É a minha colocação. Eles não podem ficar nas sombras da vida inteira, eles precisam discutir, eles precisam colocar isso para fora. E esse é o do nosso ponto de partida. Então, ao meu ver, muito particular, é bom que eles falem, que eles se apresentem, para que nós possamos discutir com educação, né? Como é que eu vou dizer, com dignidade de todos os lados, essa situação, para tentar demovê-los dessas posições e virem para uma outra posição um pouco mais includente, né? Includente e entendedora da natureza do ser humano. O ser humano não é aquilo que eles pensam que ele é, né? Ele é muito mais, né? E nem só o que nós pensamos que ele é. Estou separando nós e eles, mas isso não é correto, né? Não só o que há uma outra corrente de pensamento imagina. É importante que a gente, então, se funda nesse momento, né? E nem sempre é fácil essa discussão, né? Hoje em dia, nós tivemos estimulado já, e não é de hoje, né? Isso já é de vários anos, estamos falando aí, sei lá, 20 anos atrás, essa coisa do nós e eles, né? Vocês viram no meu discurso, acabei de falar, tenho que fazer a minha culpa, isso é nosso, nós crescemos escutando isso, né? Nós e eles, comunistas, liberais,
Isso é um título que não necessariamente seja verdade. Né? Como é que eu vou dizer, uma bandeira que, em tese, tem uma cor só, mas no fundo não tem. Nós somos todos homens. Né? No fundo, todos queremos ser felizes, todos queremos alguns direitos e, por tabela, vamos ganhar alguns deveres. Né? Então, é uma situação que nós precisamos ter muita calma, e quem vai ter a calma necessária e a tranquilidade necessária para discutir essa situação são as pessoas que entendem que existem vários tipos de pessoas e elas precisam ser atendidas nos seus direitos. Obviamente, para isso vão ter que cumprir alguns deveres. Né? E nós estamos aqui para discutir essa situação. Talvez as pessoas que lidam com psicologia, com alunos, com pessoas nos CRAS, né, que passam por muitas dificuldades, tenham mais facilidade para entender essa situação. Né? Porque tem uma vivência um pouco mais diversa, encontram muitos tipos de pessoas, que talvez outros não consigam ainda, por questão de experiência mesmo, tá? Ou não estudaram o suficiente. Então, dessa agenda progressista, então, que avançou, ganhou espaço, ameaçou um outro grupo que não acredita nessa, ou outros grupos, né, que não acreditam muito nessa agenda, eu queria chamar a atenção para um fenômeno que está acontecendo agora, e nós precisamos ter muita atenção, para não fazer valer uma máxima que o Fernando Pessoa, eu gosto muito desse pensador. Ele diz assim, não há nada pior que uma manhã de sol quando a gente está fora dela, né? Então, não significa que o sol é ruim, né? O sol é bom, mas naquele momento está ruim porque eu não posso estar lá. Então, nós temos que trazer esse pessoal para uma discussão, e acho que este pessoal, o termo este pessoal, neste momento eu quero me referir aos jovens, né? Porque, em função de um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, isso não é brasileiro, é no mundo inteiro, não é só brasileiro, é no mundo inteiro. Os jovens já aceitam opções não democráticas como forma de governo. Isso é um problema bastante, para mim, muito grande, né? No sentido de que, como vai ser o nosso futuro, né? Nesse sentido, será que os jovens vamos supor que um dia que nós tivéssemos uma revolução e tivéssemos o que muitos grupos pedem, né? Os militares vêm ao governo, enfim, ao poder, né? Qual vai ser a reação dos nossos jovens? Né? Como seria essa reação? Algumas pesquisas estão indicando que os jovens não dariam muita bola, porque desde que não cortem a internet, que não cortem essa liberdade de circular e tal. E também uma outra situação que ocorre, e muitos jovens já detectaram isso também, né? É que nós não podemos comparar a nossa situação de pouca liberdade do passado, vamos falar aí anos 60, mesmo na ditadura Vargas, era ditadura. Essa situação não seria igual hoje. Nós não podemos dizer que aquilo vai se repetir, né? É outro tempo, é outro acesso, são muitas mais pessoas, a nossa população naquela época era muito menor. O exército era maior relativo a essa população, hoje ele é menor e ainda menor ainda relativo à população. Então, não me passa na cabeça essa possibilidade de termos governo militar, né? Em função de que o tempo não permite isso, né? Acho que os próprios militares não pensam nisso. Então, esse fenômeno com os jovens, eles já detectaram isso, que isso não vai vir desse jeito. Então, esse discurso também não está colando mais para os jovens. Então, nós precisamos discutir isso com mais profundidade, né? Por quê? Porque esses jovens estão se alienando dessa condição de discussão filosófica, né? E nós precisamos manter essa discussão sempre viva, né? Para trazer essas pessoas para o lado correto da discussão, para o lado, não vou dizer correto, mas para o lado mais plural da discussão, tá? Isso não significa que, nenhuma pretensão minha, né, dizer que eu penso melhor, ou sou melhor que A, ou que B, ou que quem pensa como eu também é dessa maneira, não é isso. É realmente uma visão mais inclusiva, mais alinhada aos direitos humanos, tá? Esse é o grande mote, tá? Então, nós precisamos, de alguma maneira, ajudar a democracia, e nós ainda somos protagonistas, né, vocês nas suas funções lá, com contato com a população, né, ajudar a criação desses novos caminhos, para que as pessoas se sintam representadas, literalmente. E isso precisa ser construído, né, mediante uma situação muito interessante, né, a questão da tecnologia. Nós vemos coisas que acontecem do outro lado do mundo,
que tem efeito aqui, né? Existe até o efeito borboleta, vocês já devem ter ouvido falar, quem leu aí, existe um livro, né, chamado Efeito Borboleta. E é isso aí, é o exemplo que eu coloquei aqui no receio. Né? Então, essa falta de sentimento de pertencimento acaba conflitando com o conceito de democracia. E nós precisamos, não é não permitir, mas é lutar contra isso, né? Para que as pessoas não se sintam aí acolhidas nas situações relacionadas ao autoritarismo ou extremismo. Tá? Daí a importância dos ODS, né? Daí a importância do nosso trabalho sistemático, persistente, né? Na questão da educação, lá no nosso trabalho, que o pessoal aí de CRAS, de assistência social, tem um trabalho de educação muito forte, apesar de não ter nome educação, não está mais voltado para assistência social, promoção social, mas ele está muito relacionado à educação, porque é a maneira como você molda a cabeça da pessoa. Isso se dá na escola, mas também se dá fora da escola, né? Em alguns outros âmbitos laterais, digamos assim, a escola, perto da escola, né? Adjacentes, digamos assim. Bom, já que estamos falando de escola, né? Qual é o motivo dessa juventude estar tão distante, digamos assim, dos conceitos de democracia, tão desimportada com os conceitos de democracia? Desimportada é uma palavra esquisita, né? Pouco importada, perdão. Então, uma das causas que nós podemos elencar aqui é a questão do desleixo com a educação básica. Né? A nossa educação básica é tributária, essa universalização tributária. Então, é natural que a nossa população também tenha esse retardo assim, para o ascendimento dessa condição, né? De que nós precisamos, né, avançar nessa situação, precisamos discutir esses temas. Como é que isso pode estar dentro lá do colégio? Né? Geralmente, nas matrizes curriculares, você coloca uma disciplina e pronto, né? Você resolve essa situação com disciplinas. Mas nós vimos também aí, principalmente nesse último governo, ataques a alguns conteúdos, né? Como filosofia e tal. Mas isso não significa que eles não estejam nas diretrizes curriculares nacionais, que eles não podem estar lá na sua atuação, no seu CRAS, né? Eles podem e devem, né? Se você buscar, você não vai encontrar lugar que diz que eles não devem estar, né? Nenhum local, documento oficial fala isso. Simplesmente foram retiradas algumas disciplinas que podem ser trabalhadas de outros meios. Vamos lembrar que a escola e o nosso trabalho não é feito só da disciplina, né? Não é só feito daquele conteúdo naquele momento. O conteúdo pode aparecer em qualquer lugar. Falo pelo ensino superior, né? Que sou mais prático e mais estudado nesses temas. Nós temos ensino, pesquisa e extensão. Você pode ter esses temas presentes nos três, no um, no outro, enfim, né? Qualquer um deles. Vamos lá. Então, essa política de educação básica, né, a nosso ver, é uma das grandes políticas públicas pela igualdade. Então, se tivermos esses temas debatidos, né, com as crianças, né, ou durante a formação aí, intelectual das crianças, e estamos falando crianças, sim, até os 12, 13 anos, crianças e adolescentes, né, não vamos chamar só de crianças. O pessoal de classe pode brigar comigo se eu falar que é criança, né? Mas não é, são os adolescentes também. O ensino básico, nós estamos falando aqui, vai até o ensino médio. Né? Então, nós precisamos ter essa noção de que precisamos colocar lá, né? Precisamos colocar lá e garantir essas condições de igualdade para que as pessoas possam concorrer depois nas atividades econômicas e sociais. Eu, particularmente, gosto de falar sociais, para mim, a economia também é uma sociedade. Mas, ainda conceitualmente, a gente separa as duas coisas, né? E como é que nós vamos conseguir criar uma política, né, se nós trocamos tanto de os nossos líderes aí nesses assuntos? Eu coloquei o exemplo do ministro, mas a gente pode pensar no secretário estadual, no secretário municipal, no secretário de assistência social ou de promoção social. Cada município tem uma nomenclatura para essa secretaria, geralmente, mas ela é existente em muitos municípios, né? Então, é importante que exista uma continuidade. E essa continuidade também é garantida, além dos líderes, né? Ela não é centrada na figura. Existem os conselhos municipais. Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vocês lembrarem, são todas figuras que gravitam aí no mesmo universo, né? Trabalhando com crianças, com adolescentes,
nos temas relacionados aí à proteção deles e ao ensinamento intelectual, à projeção intelectual das crianças e adolescentes. Então, como é que nós podemos fazer? Nós precisamos da efetiva participação de todo mundo nos conselhos, todos os grupos representativos, e aí muita atenção à representatividade dos grupos, né? Será que, de fato, lá na minha cidade, no meu estado, no meu país, os grupos estão devidamente representados, né? Isso é um risco, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Como é que é composto aquele conselho? E, ao mesmo tempo, como é que nós escolhemos essas figuras que vão liderar esses processos? Os ministros, os secretários, municipais, eles são escolhidos pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Isso não é um problema, desde que a pessoa tenha uma boa cabeça para discutir, e cabeça aberta para discutir esses temas, isso é possível. E aí eu queria fazer um desagravo, não é um desagravo, mas é parabenizar o governador, porque ele mantém o nosso secretário de Educação desde o começo. Se não me engano, o Renato é o secretário já faz horas, né, da Educação. Por mais que eu particularmente conheço ele, posso falar para vocês, e posso até dizer, e se um dia ele assistir a palestra, eu vou conversar com ele esse dia, eu vou falar que eu citei aqui. Apesar de eu discordar de alguns temas que ele propõe e está implementando, eu posso discordar, na democracia temos espaço para isso, né, e deve ter outros que concordam. Mas, ao mesmo tempo, ele vem implementando uma política e nós podemos ver essa política sendo formada. Em vendo essa política ser formada, nós podemos participar, discutir e interferir por meio dos nossos grupos, né, ao qual nós participamos, na condução para o caminho que nós entendemos que é correto. Assim se faz a democracia. É isso mesmo. Okay? Por mais que a gente não se alinhe filosoficamente ou pessoalmente, às vezes, né, a quem está na liderança, não quer dizer que a gente não possa trabalhar junto em prol de algo maior. Tá? Então, é importante nós termos essa visão de que é possível fazer e as coisas não se fazem de uma hora para a outra e também não se fazem em cima de uma pessoa. É importante que todo mundo participe e ajude aquela pessoa a ir para o lado que nós entendemos que é ideal. Tá? Então, se não temos... Opa, perdão, tem uma asinha errada ali. Então, se não temos os temas de direitos humanos, né, diretamente como disciplinas, ou diretamente em algumas formações dentro da nossa profissão, como podemos tê-los, né? Tem muitas outras maneiras, né? Aí nós, educadores ou profissionais, né, que atuamos nessa área, podemos aplicar de várias maneiras. Eu queria trazer um exemplo aqui para vocês. Eu tenho, aqui na nossa instituição, na nossa universidade, nós já estamos deixando de trabalhar esses temas nas disciplinas, diminuímos a carga horária das disciplinas que trabalham direitos humanos, as africanidades, a questão do homossexualismo, do gênero, enfim, tá? E vários outros temas, inclusive ambientais. Diminuímos a carga do ensino e aumentamos muito, de outra maneira, na extensão. E isso é uma orientação que é dada pelo próprio Ministério. A meta 12 do Plano Nacional de Educação indica isso, né? Então, nós caminhamos aí, nos aliamos a outras instituições que também fazem esse tipo de trabalho para colocar o nosso aluno num ambiente um pouco mais plural, né? Em que ele possa formar sozinho essa visualização dessas generalidades e diversidades, e, ao mesmo tempo, nós possamos estar como grandes guias desse autoensino, vamos dizer assim. Então, a extensão, apesar de ela ser acompanhada e ser fisicamente, ela não pode ser feita à distância, tá? E as disciplinas podem ser feitas à distância. Então, a qualidade desse ensino, que é feito lá no local, na prática, e aí eu não estou sendo contra a educação à distância, ao contrário, por favor. Mas, quando você olha a pirâmide de aprendizagem, vários psicólogos, escritores, pensadores, psicólogos falam nisso, né? Você aprende muito mais botando a mão na massa do que simplesmente lendo ou ouvindo, né? Então, é importante que eles vão para a rua para aprender esses temas para que aprendam melhor, aprendam mais, literalmente. Tá? Então, lá na minha cidade, na minha escola, no meu CRAS, eu posso ter a ajuda das próprias universidades, como no nosso caso aqui, nas nossas trilhas de aprendizagem, né? Nós temos trilhas de arte, técnica, soft skills, sustentabilidade, todas feitas com parceiros, né? Então, lá na minha atividade eu posso ter esses parceiros, né? E aí eu elenquei alguns aqui, Rotary, Lions, Nacionalismo, mas existem outros, muitos outros, né? O pessoal aqui que está mais vinculado aqui, Castro, Serra Azul, alguns municípios que têm índios ainda, né?
tem que chegar nesses grupos, né, para que eles ajudem a trabalhar também esses temas. Né? E isso cabe ao professor, cabe à escola, à direção da escola, à direção pedagógica. E se for no CRAS, por que não no CRAS? Por que não podemos vincular esses povos às nossas atividades? Na parte da atenção social, ressignificação da família, é possível trazer todos para dentro. A questão de criatividade. Né? Enfim, vamos avançar aqui, por exemplo, para a prática. Esses temas, então, precisam ir para a matriz curricular? Não. Eles precisam ir para a atividade. Tá? E eu deixei alguns ODS aqui na tela, e essa apresentação fica com vocês depois, ela vai ser colocada no fórum, vai ficar disponível para vocês. Alguns ODS aqui que podem estar relacionados aí a esses temas que eu coloquei para vocês. O meio ambiente é um deles muito fácil de trabalhar. Né? É fácil pegar um rio, pegar uma mata, enfim, um capão de mata, como eu diria no interior. Não é difícil, é fácil, é visual, a gente enxerga isso. Saindo um pouquinho de perto da cidade, ou até às vezes no meio da cidade, existem esses parques. A questão das mulheres, dá para fazer uma pesquisa no comércio, enfim, a escola pode dar um mapa. A depender aí das suas gestões, né? Mas sempre lembrando que os ODS são um bom guia para essa atividade. Aprofundando nessas questões de currículo, né, e ODS, como é que nós escolhemos esses temas? Então, uma coisa é você ter os parceiros, né? Agora, quais são os temas, né? Como é que eu vou trabalhar? Por que eu vou trabalhar gênero e não vou trabalhar meio ambiente? Né? Ou vou começar pelo gênero e depois pelo meio ambiente? Como é que eu faço assim, essa priorização? Né? Não dá para a gente atacar tudo. Então, a questão de uma eleição, né, é fácil. As questões de existência mesmo geográfica, do que tem perto de mim, que facilitaria o trabalho, né? Dá bem para ir atrás disso. E aí os ODS que estão vinculados aí às questões de gênero, né, pessoa, tem a ver com pobreza, tem a ver com fome, com agricultura sustentável, que os municípios do interior podem falar bem, Taperoçu, Castro, Cerro Azul, tem uma agricultura familiar bastante forte, né? É possível fazer um trabalho com eles, né? E, ao mesmo tempo, interferir em áreas como recuperação da pessoa, da família, com a parte do ensino das crianças e assim por diante, que vão ter reflexo na saúde e bem-estar, na educação de qualidade, por tabela, nos outros temas que estão vinculados às pessoas, principalmente. Quando vamos para a questão ambiental, é importante que a gente veja essas questões de cidadania vinculadas também ao meio ambiente. Por isso que os direitos humanos também falam bastante nisso, né? Temos direito a termos acesso ao meio ambiente sempre. E aí eu queria deixar dois conceitos aqui para vocês: solidariedade diacrônica, né? Que tem a ver com o futuro, né? Nós temos direito à água, mas as pessoas que ainda não vieram, que virão também têm direito à água. Então, se nós não cuidarmos além da nossa necessidade, eles não vão ter acesso. Né? Da mesma maneira, a solidariedade sincrônica fala de um deslocamento da lógica de produção, da lógica de produtiva, né? Para a ótica das necessidades. Nós não deveremos mais produzir em massa, nós temos que produzir para as necessidades. Isso vai acontecer automaticamente, na questão do tempo. Né? E os ODS que trabalham nessa temática ambiental são esses que eu deixei para vocês, 4 um pouquinho, 5, mas o 6, o 10, o 13, o 14, o 15, né? E esses outros que estão aqui. Então, vale mergulhar um pouquinho neles. Dentro do site do ODS tem uma explicação de cada um, e inclusive com exemplos de atividades em vários ramos, não é só na educação. A gente fala muito da educação, mas não é só na educação. A aplicação lá é exemplificada em vários ramos. Tá? Enfim, chegando no final, né, uma conclusão, né? Então eu queria deixar para vocês assim, que apesar de tudo, né, nós temos um avanço nos direitos humanos. Né? Eles crescem e os ODS ajudaram muito nessa estruturação, né, porque eles são um guia para essa conquista. Né? E eu queria fazer uma reflexão final com vocês, no sentido de que nós não podemos ser sexistas como alguns grupos são. Né? A nossa verdade não é verdade para todo mundo, né? Para quem acredita nos direitos humanos, nos ODS. Né? Então nós precisamos conquistar. Como é que se conquista alguém? Não é com guerra, obviamente, que é contra a própria filosofia dos ODS, dos direitos humanos. Isso acontecia no passado, né? Eu conquistava
pelas armas, né? Mas não é essa a bandeira que precisamos carregar, porque ela vai contra a filosofia. Nós precisamos preservar a liberdade das pessoas, e acho que hoje a liberdade de expressão é um dos nossos maiores bens, né? Sem censurá-las, né? Isso é bastante difícil de fazer, né? Então, vendo essa evolução que nós tivemos aí, né, da democracia, vendo esses ataques que a democracia sofre neste momento, e olha, não imagine que eu estou falando aqui por baixo das minhas palavras do governo Bolsonaro. O governo Lula fazia muitas coisas parecidas, o governo do Fernando Henrique fazia coisas parecidas também. Então, isso é uma característica do governo. Para isso existe o nosso poder tripartite lá, os grandes três poderes, para que eles se cuidem, né, um do outro. Então, a democracia funciona assim. Em algum momento, algum deles vai abusar, tá? E os outros precisam reagir, mas reagir com um tom não conflitivo, não belicoso, né? Ele tem que ser construtivo, né? Então, nós podemos fazer, sim, a melhoria, né, desse clima por meio do uso dos ODS. Então, isso que eu queria deixar para vocês. Os ODS são, sim, um bom caminho, né, já pactuado, e nos resta ir em direção a essa aplicação. E antes de finalizar, eu queria, então, colocar para vocês uma realidade. Assim. E ela vai falar um pouco de tudo que eu comentei aqui com vocês, mas de maneira bastante prática. Quem de vocês não usou o Google na vida? Uma pergunta. Nunca colocou lá, o que é tal coisa? Ou pesquisou sobre um assunto que você conhece, mas queria conhecer mais. Quem nunca usou o WhatsApp e o Facebook? E nunca ouviu falar do Twitter? E certeza que tem alguns aqui que usam o Tinder também. Tudo bem, não é problema, gente. Só estou brincando. Então, assim, esses aplicativos vieram, né? E são a face mais visível e difundida, né? Dentro de um contexto de um mundo novo, biotecnologia, nanotecnologia, impressão 3D, um monte de carros autônomos, assim por diante. Essa evolução tecnológica trouxe para nós muitas coisas boas, né? A nossa vida hoje é melhor, mas ela carrega um lado também, como toda a tecnologia, né? Ela carrega um lado de possibilidade ruim. E essa possibilidade ruim que nós estamos vendo aí são as fake news, os hackers, né? Que atrapalham a vida de alguns aí, né, no caminho, e outros maus usuários, né? As fake news são o sintoma mais visível hoje para nós, né? Precisamos ter muito cuidado com isso, né? Como é que nós vamos nos proteger, vamos nos vacinar, já que estamos aí em frente ao Covid? Vamos nos vacinar contra essa situação. Isso só acontece por uma educação universalizada e de qualidade. Não adianta, as pessoas não vão conseguir se prevenir dos malefícios do mundo moderno se elas não estiverem bem educadas, né? Então, para que nós consigamos entender e nos mantermos alinhados, né, a questão dos direitos humanos, dos ODS, no geral, nós precisamos avançar com a educação de garantia de educação. Não só na escola, vamos lembrar, já refletir sobre isso, tá? Não é só a escola que forma, temos a família, temos o trabalho, temos uma série de outras entidades aí que militam neste campo, né? Apesar de não ter o nome educação especificamente. Pessoal, eu me despeço de vocês agradecendo a oportunidade. Deixo aqui passei do meu tempo, né? Já quase uma hora, já estou em 50 minutos falando. Deixo aqui alguns contatos para vocês, algumas fontes de informação que mais estiveram presentes aqui na minha apresentação, tá certo? Josias, devolvo para você a palavra e vamos em frente. Vamos ver o que temos de questionamentos. Ok, professor. Queremos pedir desculpas àqueles que não conseguiram ouvir claramente o que o professor falou. Houve um certo ruído na comunicação, nós acreditamos isso ao sistema, e agora lembramos uma vez mais da necessidade de preencher o formulário de presença, já foi enviado o link, é preciso preencher até o final dessa live. Posteriormente, teremos o fórum com o link enviado para o e-mail de vocês, para continuarmos o debate, já que não haverá tempo suficiente para responder todas as perguntas. E agora, antes do professor responder as perguntas, que encaminharei a ele, eu quero voltar
a palavra ao nosso diretor-geral da ESED, nosso professor Tadeu Átila Mendes. Por favor, Boa tarde, Josias. Eu queria pedir primeiro escusas pela má comunicação anterior. Acho que agora melhorou, né? Aí deu para perceber durante a exposição do professor Christian a importância do direito à comunicação, né? Do direito à expressão, que é tão importante de termos o direito à expressão. E também, para cumprimentar pela palestra, fiquei atentamente ouvindo, e da importância que temos da formação de direitos humanos vinculada também à questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, das ODS e da ONU. E nessas reflexões que a gente ficou fazendo aqui nesse tempo, eu estava lembrando da educação dos educadores, e entre eles vários, né, que passaram pelo nosso conhecimento, e passam ainda, que são os professores fundadores, né, o Sócrates, Platão, Rui Barbosa, o Paulo Freire, o Darcy Ribeiro, o Nelson Mandela, o Martin Luther King, o Boaventura Souza Santos, o José Saramago, o Rubem Alves. Quando falam de ONU, a gente não pode esquecer do Oswaldo Cruz, né? Do Oswaldo Cruz, também da saúde, e do Oswaldo Aranha, que foi sensacional e que esteve presente em 1948, quando foi feita lá a grande convenção da ONU dos direitos humanos. E a questão de conexão, né? Porque nós acreditamos que cada um de nós tem uma história, e acreditamos que a vivência conecta as pessoas, e que todos nós temos uma história pessoal e inspiradora. O professor Christian tem a história dele, que é muito bonita, o professor Josias tem a dele, a Luana tem a história dela, enfim, todos têm a sua história. Eu estava falando aqui no início da minha formação, né? Que o mais importante na formação, que eu acho, se eu fosse analisar, a minha formação, o mais importante é eu ter sido menor aprendiz, ter essa oportunidade de poder conviver com gente que me deu uma oportunidade. Então, todos precisam de oportunidade. E quando nós estudamos a questão de oportunidade na nossa sociedade, nós temos uma questão muito importante a ser colocada à luz, né, dos ODS, à luz do ODS 1 e 2, que é a questão da pobreza, da fome, e principalmente a articulação disso através da educação de qualidade. Por isso a homenagem aos educadores. Então, quando a gente pensou nesse evento de encontros regionais de educação e direitos humanos, é no sentido da educação libertadora, da educação transformadora, da educação despertadora, de despertar as pessoas, e quem está nos ouvindo, que são todos também, de certa forma, professores, porque despertam outras pessoas, nesse seminário, entendendo a ESED enquanto oportunidade local de fortalecimento do campo do emprego, da inovação social, da reflexão, das interlocuções com várias áreas do conhecimento, a educação em direitos humanos como proposta interdisciplinar, que trata como uma chave, é uma chave importante no combate da pobreza, da erradicação das desigualdades, da ignorância, da fortalecimento da democracia e assim por diante. E nesse ponto eu queria lembrar que nós temos aqui 4 eixos, e esses 4 eixos eles se integram. O de hoje, né, que tão bem apresentado pelo professor Christian, dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para a Educação e Direitos Humanos. Nós teremos na próxima semana, o eixo 2, a importância do direito ao trabalho enquanto geração de oportunidade. Na sequência, a erradicação da pobreza e da fome. E depois os impactos da pandemia neste momento que estamos passando na humanidade. Nós estamos vivendo a história. Nós estamos passando um momento da humanidade que mais tarde vocês vão falar para os netos, eu vou falar para os meus bisnetos e assim por diante, desse momento que passamos agora. E também dizer que esse evento estadual que estamos fazendo, por região, é voltado para todo esse público de estudantes, professores, agentes promotores, e que no final nós queremos fazer, cada professor fará, junto com as avaliações colocadas, um documento, né, que nós vamos compartilhar para essas temáticas todas.
dizendo que o grupo 2 ele voltará sempre nos 4 encontros nas quartas-feiras. Então, quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, nós teremos o eixo 2, na outra quarta-feira o eixo 3 e na outra quarta-feira o eixo 4. E os objetivos macro-objetivos dessa nossa reunião é promover o quê? Uma sociedade mais pacífica, mais inclusiva, para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis, inclusivas, em todos os níveis do conhecimento. Outro ponto importante, que também o professor Christian colocou, nós temos como instrumento de gestão no Estado e nas cidades o CAD único, o Cadastro Único Paraná. E nesse Cadastro Único nós temos aí questões que nos chamam muita atenção. O Cadastro Único ele mostra as pessoas em situação de pobreza, de vulnerabilidade. Nós temos no Paraná 1.300.000 pessoas pobres, na linha da pobreza. 1.300.000 pessoas, não, me equivoquei, 1.300.000 famílias em condições de pobreza. E 30% desse número está na extrema pobreza. Pessoas que vivem com menos de $100 por mês de remuneração, segundo as organizações mundiais da economia e também sociais. E é importante, nesse sentido, citar os trabalhos que vêm sendo feitos nas cidades, no Estado, enquanto enfrentamento dessa questão. E hoje a emergência desse momento é constituir políticas públicas que possam melhorar esse cenário, né? E principalmente, professor Christian, Josias, quem não nos ouve, o desenvolvimento da cultura da paz, da não violência, menos ódio na sociedade e mais amor. E isso tudo perpassa pela educação em direitos humanos e os eixos, né, dos direitos humanos. Na educação básica, no ensino superior, na educação profissional, nos sistemas de justiça, na questão da segurança, da socioeducação e também da questão da família. E, nesse sentido, é importante dar a voz à sociedade que clama por programas e projetos e ações efetivas e capazes de revigorar os direitos humanos. A partir dessas premissas, então, é que nós pensamos a educação em direitos humanos. Nesse sentido, é bom colocarmos, e vai ficar isso gravado para depois nós podermos também discutir, os pilares dos direitos humanos, né? Que o pilar dos direitos humanos civis e políticos, o pilar dos direitos econômicos, sociais e culturais e o pilar dos direitos difusos e coletivos. Então é nisso que eu queria colocar e dizer que nós estamos também dentro do aspecto legal. É importante sempre lembrar a Constituição Federal da República, que no seu artigo 205 destaca a questão da educação enquanto direito de todos e dever do Estado e da família, na promoção, no incentivo, na colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento de todas as pessoas. E na Declaração Universal também de Direitos Humanos, que orienta no sentido do pleno desenvolvimento humano e, principalmente, respeito a liberdades fundamentais, a instrução para a promoção, tolerância e amizade entre todas as nações e grupos raciais, religiosos, em prol da manutenção da paz. Então, é nesse sentido que eu queria iniciar essa fala, agradecer a todos e devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônias, Josias, para que ele faça a sequência das atividades. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Tadeu Átila Mendes. A ESED tem uma plataforma de aprendizagem EAD, onde será postado o material das palestras e aberto um fórum. Essa plataforma, além dos demais canais, são para que possamos continuar o debate, além desse meeting aqui, realizado ao vivo. Convidamos vocês a usar essa plataforma. Ao final da tarde de hoje, a Mirella vai disparar o login de acesso para essa plataforma a todos vocês, através dos e-mails. E agora, voltamos com o professor Christian, nosso ilustre palestrante. Selecionamos aqui algumas perguntas. A primeira delas, me perdoe se eu não souber pronunciar adequadamente o sobrenome, Alexandre Chiledgel.
creio, como clínico de psicologia, a democracia se manifesta pela ação. Nesse sentido, os filósofos constatam a estagnação entre a discussão de um mundo egoísta contrapondo ao altruísmo. A sustentabilidade se dá através da generosidade, da solidariedade. O professor Christian concorda? Não há como discordar. Acredito que o Alexandre Schlegel, aí vou te ajudar, se ele é alemão, ele diz para nós que Schlegel, quase um O, né, entre o O e o E. E tem razão, né? Acho que a generosidade e a solidariedade, e um dos conceitos que eu trouxe ali para vocês, né? Solidariedade sincrônica e diacrônica, né? Fala do tempo de agora e do tempo futuro. São realmente manifestações aí da democracia. O Alexandre foi bastante feliz na colocação, ele carregou uma palavra que eu não coloquei na apresentação, mas se tu me permite, Alexandre, vou roubar, na de amanhã vai ter, chamada altruísmo, né? Falou do altruísmo, é isso aí, é isso mesmo. Tem tudo a ver. E a Gislaine também falou nesse sentido, né? Na próxima colocação que ela faz ali, né? Deixa eu achar aqui, já vou falar. Ela coloca a questão do processo civilizatório, né? É isso aí. Nós falamos em processo civilizatório como um processo evolutivo. As pessoas vão melhorando, vão entendendo que não são só elas existentes no mundo. E aí a gente envolve uma outra coisa aqui na discussão. A questão dos animais, né? Nós falamos só das pessoas. Mas os animais também fazem parte da natureza, também estão conosco. Para muitos são como filhos, são como irmãos, né? São como membros da família. E também merecem a nossa atenção nesse ponto, né? E isso também vem crescendo. Se vocês observarem aí os códigos das cidades, vocês certamente, a questão da castração, toda a questão dos cuidados com os animais, a proibição e a penalização de quem maltrata os animais, assim por diante. Então, a gente amplia esse debate para além um pouco dos muros humanos, né? Assim, direitos, o presidente Bolsonaro fala do direito dos humanos, né? No outro sentido, mas vou parafrasear aqui, não é só dos humanos, os que não são humanos também, né? Que são tratados como humanos, né? E essa extensão de tratamento que nós damos, vou usar esse exemplo, né? É um processo civilizatório. Nós tratarmos o outro, seja ele humano ou não humano, como também detentor de direitos, como nosso, em alguns momentos, companheiro, parceiro, no caso de animais de estimação, né? Então, é importante. Nós precisamos entender isso como uma prática que nos ajuda a melhorar o tratamento dos outros colegas, das outras pessoas, dos outros humanos, né? Então, não tenha dúvida, Gisele e Alexandre, que essa questão do altruísmo e do processo civilizatório tem um vínculo muito forte com a sustentabilidade e, por tabela, com os ODS, tá? E com os direitos humanos também. Tá? É isso. Apenas para dar uma descontraída aqui, Aldeci Godoy está pedindo que o senhor divida o mate com ele. Se o encontro fosse pessoal, presencial, né, professor? Então, eu fiz um desafio para minha turma aqui. Digo, vamos dar um jeito de inventar um chimarrão virtual aí, para a gente poder tomar mate junto, que não dá mais para dividir um mate de verdade agora. Então, Alexandre, me diga se eu acertei o teu nome aí, se é Schlegel mesmo. Aproveitando a deixa, magnânimo reitor, foi um prazer enorme falar e escutar. Professor Tadeu, a minha admiração pela sua pessoa já é grande aos épios tempos do colegiado. Josias, é um enorme prazer revê-lo. Vejo que você fica cada vez mais jovem, por mais que se alongue a calvície, mas a beleza se dá através do sorriso, que você sempre foi um comunicador muito carismático. Acertou assim, doutor Christian, Alexandre Schlegel, sou o único filho emigrante no Brasil, fiz o meu mestrado, o meu pós-doc fora e enalteço a educação brasileira. Eu acho que o ponto levantado pelo doutor Christian é fundamental e ressaltei o altruísmo
em decorrência da sua fala, doutor Christian, porque, na realidade, se não houvermos a compreensão que o mundo está egoísta, pensando no seu grupo, e ver atitudes como a do professor Tadeu, a sua, do Josias, tentar levar esse espraiamento de conhecimento a todas as esferas e principalmente dentro da região 2, que é a região metropolitana, parte da região metropolitana, do qual dediquei quase que 20 anos da minha vida buscando trazer conhecimento para esse povo, e agradeço muito a abertura que o professor Tadeu me deu. Ele me deu uma tarefa que eu não consigo terminar de tão grande que é, mas eu continuo agradecido, que é justamente, trabalhei há anos atrás com a Universidade Federal, tentando levar o conhecimento acadêmico para a região metropolitana, para evitar o escoamento dos jovens. Foi válido, porque nós aprendemos que o jovem tem que ser estimulado em buscar esse conhecimento. Nesse sentido, eu concordo plenamente com a Gislaine, que é realmente um processo civilizatório dentro de uma pandemia que nos remete a refletir o quanto egoísta nós estamos, né? E na tua fala, pró-reitor, magnânimo tomador de chimarrão, o qual eu aproveito o ensejo para dizer parabéns, só para contribuir. Fiquei muito feliz. Há tempos não participava de um momento de reflexão, de tamanho aprofundamento da questão do alicerce principal que se dá através da educação. Eu sou testemunha viva do que é um povo imigrante e chegar a conhecer o que eu ainda desconheço, que é o saber, o conhecimento como essência de um crescimento. O professor Tadeu tem nos estimulado nesse sentido, para que realmente o conhecer seja a matéria-prima daqui para frente. Muito obrigado a todos e obrigado pela permissão em ter falado. Josias, professor Tadeu, doutor Christian, eu vou tomar esse chimarrão, nem que eu vá até aí. Um forte abraço. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Alexandre, pela sua participação, que enriquece realmente esse nosso encontro aqui. Gostaria de deixar o microfone aberto para mais alguém que deseja participar já diretamente com o professor e enfatizar uma vez mais que em breve será enviado a cada um de vocês o link para continuar o fórum além deste que estamos fazendo. Aqueles que estão assistindo a gravação no YouTube podem também entrar nesta plataforma e alimentar esse debate, esse fórum, essa discussão em torno desse tema tão atual e tão apropriado. Alguém mais gostaria de falar? Eu quero. Por favor, professor. E o Alexandre, meu convidado para vir tomar um chimarrão. Já estou vacinado. Então, estamos liberados. Sem problemas. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Nós tivemos no início aqui diversas manifestações, pessoas falando a respeito do seu conhecimento, se apresentando. É muito legal isso também. Fica aqui registrado no nosso painel. Temos a Carla Patrícia Meirin. Boa tarde, me chamo Carla, sou assistente social no CRAS de Castro. Fabielle Cristina, a Chara Ferreira, o Juan Jovinski, CRAS da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, Proteção Social Especial de Colombo, a Nayara Lebid. Vamos aqui, a Gislaine Ferraz, o professor já falou a respeito dela, Rodrigo Cielski, de Itapiruçu, Daia Anderson Krigas Beato, de Bocaiúva do Sul, a Jéssica Carolina de Lara Cafta, de Almirante Tamandaré, ainda a Elizabeth Messias Silva, de Itaperuçu, Juliana Castro, de Aconchego de Castro, Paraná, Daniele Ferreira,
Boa tarde, sou Daniele, coordenadora de Proteção Social Básica, município de Colombo. Edna Mello, boa tarde a todos. Edna Mello, assistente social do CRAS em Tunas do Paraná. Adriana Casado, psicóloga do CRAS de Tunas do Paraná. A Eliane Escantamburlo, coordenadora de Proteção Social Especial de Colombo. Aldeci, já falei aqui, Aldeci, Marcelo e Milena de Adrianópolis. A todos vocês, o nosso melhor muito obrigado. Aqueles que não citei aqui, peço desculpas, mas renovo o convite para seguirmos no fórum e na próxima quarta-feira, na quarta-feira da próxima semana, nos encontraremos novamente. Professor, suas considerações finais, professor Christian, com nosso agradecimento pela palestra que com certeza enriqueceu a todos nós e nos alimentou ainda mais sobre a necessidade de termos atitudes neste campo, nesta área. Muito bem. Eu que agradeço, Josias, o senhor Tadeu, a oportunidade. Por fim, deixo um abraço especial ao pessoal de Castro. Eu falei lá, conheço bastante. Fui lá para Castro roubar minha esposa, casei com ela uns anos atrás. E um abraço lá para o pessoal. Professor Tadeu, gostaria de encerrar esse nosso encontro, professor? Uma palavra final? Somente agradecer a todos, né? Agradecer ao amigo Alexandre, que é muito bondoso nas suas falas quanto aos predicativos que colocou da gente, e a recíproca é verdadeira. E principalmente ao professor Christian. Professor Christian, nós temos uma admiração muito grande pelo poder dele de sabedoria e também de sintetizar as questões importantes do dia a dia. Muito obrigado a todos, obrigado Josias, obrigado Luana, obrigado aos professores que também nos assistem, obrigado à professora Mirella, que está aí à distância de São Paulo, nos dando também um suporte, e a toda a equipe ESED, porque sem essa equipe nós não poderíamos fazer nada do que fizemos. Muito obrigado a todos, e um abraço e até a próxima quarta-feira.